comerciais das relações União Europeia e América do Sul. O painel de hoje versa sobre os instrumentos para a aplicação de negociações sustentáveis nos acordos birregionais entre a União Europeia e a América do Sul. Terá duração entre as 9 e 11 horas e o idioma padrão do painel será português, salvo em relação à professora Mônica Crow. E haverá alguém do lado dela, o nosso querido Henrique, para ajudá-la em eventual dúvida e com traduções, perfeito? Sem mais delongas, eu gostaria de convidar a nossa mediadora, a professora doutora Beatriz Souza Costa. Muito obrigada, professora. A professora é doutora e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutora pela Universidade de Castilha-La Mancha, docente do programa de pós-graduação da Escola Superior Dom Helder. Muito obrigada, professora. A professora convidará os próximos palestrantes. Bom dia a todos e todas. Um prazer estar nessa casa, novamente, né, onde eu fiz a minha graduação, o meu mestrado e o meu doutorado, e defendi aqui. Então, assim, é um prazer e uma emoção estar aqui novamente nessa escola, que é minha também, que é minha casa, apesar de eu estar trabalhando somente lá na Dom Helder Câmara, né, a faculdade de Direito, de Arquitetura, de Ciências da Computação e de Urbanismo também agora. Os avisos, né, a Carol já falou alguns, nós vamos, a metodologia, né, vai ser no final, tá? Para alguns questionamentos, será no final. Mas eu gostaria já de convidar a professora Mônica Crow para compor a mesa. A professora Mônica Crow é professora associada da Universidade de Lodz, membro da União Mundial de Direito Agrário, presidente do Comitê de Auditoria de Associação Polonesa de Legislação Agrícola, foi secretária-geral de Proteção Agropecuária da Associação Internacional de Seguridade Social. We are very nice to have you here today. Okay? You can see it. Convido também o professor Fernando Laiseca. O professor Fernando Laiseca é proveniente do Chile, professor de Direito Internacional e Europeu na Universidade Diego Ibáñez e na Universidade de Santiago, Chile. Presidente da European Community Studies Association para a América Latina. Doutorado em Estudos Europeus na Espanha, mestre em União Europeia pela Universidade Complutense de Madrid. Muita graça por estar aqui. Ok. Obrigada, professor. Deixa-me ver aqui, né? Nós vamos fazer. Temos também a professora Tarim, né? A professora Tarim está online. A professora Tarim Cristino Frota Montalverne é uma professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, doutora em Direito Internacional do Meio Ambiente pela Universidade de Paris e Universidade de São Paulo, mestre em Direito Internacional Público pela Universidade de Paris, diretora da International Law Association Brasil, coordenadora do módulo Jean Monnet, coordenadora do Grupo de Estudos em Direitos e Assuntos Internacionais, GEDAI. Esse é o terceiro painel, a continuidade do congresso, né, que iniciou ontem. Então, nós temos... Deixa eu ver aqui, né, gente, pegar aqui o terceiro painel, que é Instrumentos para Aplicação de Negociações Sustentáveis nos Acordos Birregionais entre União Europeia e América do Sul. Então, nós vamos iniciar esse painel com o professor Fernando, né, o Fernando Laiseca, e ele vai fazer uma exposição de 20, 25 minutos, e depois eu passo a palavra para a professora Mônica Crow e, por último, a professora Tarim. Ao final, vocês podem ir anotando as suas questões, o que seja o professor Fernando, a professora
Mônica Kroll, professora Tarim, e aí vocês, no final, eu abro para perguntas da audiência, ok? Então, já agradecendo aqui os alunos, professores presentes, né, que vocês se inspirem também a estar aqui como eu, que já fui aluna, como vocês, que fiz o mestrado, que vocês vão fazer, e o doutorado também. E estar aqui, né, numa mesa como essa hoje, isso é muito gratificante, né, para a academia e profissionalmente. É inspiração, né, gente? Então, assim, é orgulho de estar numa casa como essa casa de Afonso Pena. Então, sem mais delongas, eu já passo a palavra para o professor Fernando para fazer as suas considerações. Buen día a todas y a todos. Me voy a disculpar en primer lugar porque voy a dar mi conferencia en español, voy a hablar despacio. Así todo les he dejado el PowerPoint en portugués para que aquellos o aquellas que no puedan seguirlo, o al menos seguirme a mí, sigan el PowerPoint. Y en segundo lugar quiero agradecer el cariño y la amabilidad de Yamile, de la profesora Yamile y de todo su equipo, por esta acogida y también por organizar este evento. Así que, con su permiso, me voy a adelantar, me voy a poner ahí para ir un poquito viendo las diapositivas y vamos un poquito comentando lo que les quiero decir. Bueno, buen día. Yo les voy a hablar de un tratado que recientemente se ha celebrado entre la Unión Europea y un país latinoamericano. El país es Chile, de donde vengo y donde yo, en cierta manera, trabajo, no solo a nivel de docencia, sino también a nivel profesional en la Cancillería chilena, y donde hemos puesto un gran esfuerzo para crear lo que les voy a presentar. El acuerdo tiene sus luces y sus sombras, y la idea es que entre todas y todos podamos conversar sobre estos temas. Cómo se negocia buscando fundamentalmente un desarrollo sostenible, en este caso para la región latinoamericana, pero también para todo el mundo. Atrás. Eso. Para empezar, les quiero plantear una serie de preguntas, de cuestiones. Creo que es lo más importante. La primera pregunta, ahí la tienen, ¿cómo negociar un acuerdo con una serie de características? Que sea inclusivo, sostenible, que sea participativo y sobre todo también que refuerce la autonomía estratégica de ambas partes. No solo del país grande o del actor grande, que es la Unión Europea, sino también de un país pequeñito de 18 millones de habitantes como es Chile. Este es un tema muy discutido porque hay que construir relaciones horizontales, relaciones corresponsables, relaciones, en cierta manera, de beneficio mutuo. Segunda pregunta, ¿cómo ir desbloqueando el potencial que tienen en general las relaciones internacionales, los acuerdos entre los estados, para ir avanzando hacia ese desarrollo sostenible? ¿Cómo integrar, por ejemplo, la Agenda 2030 en una negociación bilateral? Normalmente, lo que llamamos el interés público global suele quedar retrasado o muchas veces no en el marco de un tratado internacional, sino en meras declaraciones de soft law, etc. Por favor. ¿Qué significa eso? La horizontalidad, el beneficio mutuo, la corresponsabilidad en la negociación de estos acuerdos. ¿Qué más podemos preguntarnos? Y yo esas preguntas me las hice constantemente a lo largo de la negociación, que como he comentado se cerró hace 3 meses, por lo cual el tema todavía está muy caliente. En diciembre del 2022 es cuando se cerró
Todavía no tenemos un texto incluso definitivo, porque se están haciendo los ajustes jurídicos pertinentes por ambas partes, ¿no? Cómo, en cierta manera, negociar un acuerdo cuando hay una gran asimetría entre los socios, entre las partes del acuerdo. Cómo incorporar, ya lo he comentado antes, el interés público global. Hablamos de desarrollo sostenible, y uno podría ponerle más adjetivos, sostenible, inclusivo, etcétera. Ya, ¿cómo incorporamos todo eso en una negociación bilateral? Y, en definitiva, ¿cómo valoramos, y esto creo que es importante, que un acuerdo es beneficioso o no para cada una de las partes? Históricamente aquí siempre alegamos la importancia del saldo comercial. Esto permite exportar más que importar. Esa es la forma de evaluar y valorar un tratado de estas características. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos en cuenta la creación de empleo? El impacto en el mercado de trabajo. Habrá que hacer muchos más estudios porque nadie sabe muy bien si los sectores afectos a los sectores exportadores, que son los que más acogen este tipo de acuerdos, mejoran el nivel de empleabilidad, el nivel de trabajo en cada uno de los países. Bueno, son muchas preguntas, pero también hay una pregunta que presentó el canciller de Alemania, el canciller Scholz, hace unos días, el 30 de enero. Y presentando este acuerdo, como he dicho, celebrado en diciembre de 2022, dijo, es un acuerdo modélico. Incluso hizo esa afirmación, modélico incluso para el Mercosur. ¿Será verdad esto o es puro, comillas, marketing? Y la última pregunta. Chile, este es su segundo acuerdo importante con la Unión Europea. El anterior se celebró hace 20 años. Y yo me acuerdo, como a fines de los años 90, en los años 97, 98, por parte chilena, nos planteábamos la siguiente pregunta: ¿cuál es la base jurídica dentro del derecho de la Unión Europea para negociar un acuerdo de estas características? Un acuerdo que vaya más allá de lo comercial, que tenga una mirada más integral de las relaciones birregionales. Y los servicios jurídicos, me acuerdo de la Comisión, nos ponían muchos problemas. Es decir, la Unión Europea no quería, me acuerdo en esa época, acoger como base jurídica el actual artículo 217 del tratado que regula el funcionamiento de la Unión Europea. Ahí lo tienen. El acuerdo no es un mero acuerdo de libre comercio, es mucho más. Y va a intentar hacer partícipe al socio, en este caso esta regional, en una serie de proyectos, programas de la propia Unión Europea. Por eso se llama acuerdo de asociación, porque, en cierta manera, te incluye en un círculo cercano dentro del propio proceso de integración europea. Eso ha permitido, al menos desde el 2022, que Chile participe de diferentes programas que normalmente están destinados a socios o Estados miembros de la Unión, y Chile, por ser asociado, ha podido participar de algunos programas o incluso del financiamiento del Banco Europeo de Inversiones. Bueno, son grandes preguntas, ¿no? Se las he planteado porque creo que es lo más importante, las que tenemos que hacer. Y algunas no tienen una respuesta definitiva. Yo voy a intentar responderles las preguntas viendo primero el pasado, cómo era el acuerdo del año 2002, de hace 20 años, y luego el presente o el futuro, que es cómo es el acuerdo que se acaba de negociar hace 3 meses.
que se supone cuando ya se ratifique, cuando entre en vigor, va a sustituir al acuerdo presente, al actual. El acuerdo de asociación del año 2002, en el fondo, era un acuerdo que respondía a una historia común. Siempre, ustedes seguro que se dan cuenta, Europa, y en concreto la Unión Europea, ha dialogado con América Latina. A mediados de los años 90, también me acuerdo, así a nivel de anécdotas, llegó a Chile el presidente de la Comisión Europea, que era el señor Jacques Delors. Y él fue interrogado por la prensa y se le preguntó, ¿por qué viene América Latina? Esa fue la pregunta. Y él respondió, de forma inteligente, porque era una persona muy inteligente, dijo, miren, los norteamericanos son nuestros competidores. Los asiáticos tienen una cultura muy diferente a la nuestra. Y con los únicos que nos hemos o compartimos valores comunes, y él lo decía así, con los únicos que nos reímos son con los latinoamericanos. Eso marcó una relación entre Chile y la Unión Europea que ha dado muchos frutos. Se avanzó rápidamente la negociación. Ahí les he puesto, la negociación se llevó a cabo entre los años 99 y 2002 y se llegó a un gran acuerdo. Un acuerdo que buscó como un doble objetivo. Fundamentalmente, mejorar las relaciones políticas, de cooperación, pero en el ámbito comercial era duplicar el comercio bilateral, pero para Chile era fundamental diversificar su canasta exportadora. Chile es un país que exporta fundamentalmente commodities, el cobre, celulosa, alimentos y poco más. Y Chile se planteaba cómo diversificar a productos con mayor valor agregado. Productos fundamentalmente manufacturas, estamos hablando, y servicios, por cierto. Y muchas de las evaluaciones coinciden en lo siguiente: sí se ha duplicado, ahí lo tienen, en esos sectores que tienen en la diapositiva, se ha mejorado el nivel de comercio bilateral, pero también se ha mejorado la diversificación comercial. Bueno, pero además Chile se ha beneficiado de lo que les he puesto ahí. Ayer se habló en algún momento del llamado efecto Bruselas, de ese poder normativo que, nos guste o no, es real, tiene la Unión Europea sobre grandes temas de la agenda internacional. Y eso es verdad a un país como Chile, con el cual coinciden en valores comunes con la Unión Europea, le ha beneficiado. Le ha traído, yo les he puesto ahí en la diapositiva, diferentes ejemplos desde protección de datos, responsabilidad social empresarial, temas de medioambientales, de todo tipo. Y Chile siempre ha cogido eso como algo beneficioso, tener un socio internacional para encontrarse y para, en cierta manera, mirar el mundo de forma común. Por favor. Pasaron 2 décadas y ambos socios se dieron cuenta de que no solo que el mundo había cambiado, sino que las propias partes también habían cambiado, y por último, esto es como un matrimonio, habían cambiado, y por último, el mundo había cambiado, ellos habían cambiado, y el acuerdo del 2002 tenía diferentes falencias, que ya no era suficientemente eficaz para los objetivos que se habían planteado. Es verdad que hoy la Unión Europea, respecto a Chile,
sigue siendo un socio comercial importante, no es el primero con Chile al menos es China, para que también uno piense el poder relacional, un poder más blando de la República Popular China. El primer socio comercial es China y el segundo tema importante es que lo que sí es verdad que es la Unión Europea es el primer inversor en la República de Chile. ¿Qué más tenemos? Bueno, ¿por qué se avanzó en definitiva en un acuerdo nuevo? Que ha costado bastante sacarlo adelante, por cierto. Costó negociarlo más que el primero. Por todos estos temas, el mundo cambió, cambiaron las partes, etcétera. Bueno, había una serie de necesidades en diferentes ámbitos. Yo las he ido calificando en dos grandes ámbitos, a nivel de diálogo político y también el tema de la cooperación y por último el tema del comercio y las inversiones. En materia de diálogo político, ¿qué podemos decir? Ahí se lo he puesto. Fundamentalmente se veía que había sectores que en el acuerdo antiguo no estaban recogidos. El tema digital, el cibercrimen, el tema de la salud tras la pandemia, diferentes temas que no estaban presentes. Pero además, en materia de cooperación, también el panorama cambió, especialmente por la parte chilena. Chile, en el 2017, fue graduado por la OCDE como país que ya no puede recibir ayuda oficial al desarrollo. El acuerdo del 2002 era un acuerdo en que Chile tenía una serie de ventajas por parte de la Unión Europea en materia de cooperación, pero las cosas han cambiado. Ya Chile es miembro de la OCDE y además ha sido graduado, calificado como un país de renta media alta, por lo cual ya no es sujeto de una acción de cooperación, sino en realidad debe ser lo contrario, debe ser un actor, en cierta manera, de la cooperación internacional respecto a países con menor desarrollo relativo. ¿Qué más tenemos? En materia de comercio, en la Unión Europea pasaron diferentes cosas. En el año, por ejemplo, 2015, se elaboró una estrategia por parte de la Unión Europea llamada Comercio para Todos. Comercio para Todos, y que intentaba vincular, y esto es algo interesante, el tema comercial con los valores. Y sobre todo con el tema del desarrollo sostenible. ¿Qué más? En el año 2017, la Unión Europea, de forma previa a una futura negociación, evaluó y transparentó su propia evaluación del acuerdo con Chile y fue sacando una serie de consecuencias que no se ven ahí, que había muchos sectores que todavía se podían liberalizar, y hoy en el nuevo acuerdo el 99.6% del comercio bilateral está liberalizado. 99. Pero el problema ¿cuál es? O la pregunta, ¿eso es suficiente? Es decir, solo el tema, estamos hablando solo de liberalizar. O la pregunta importante debería ser ya, en pleno siglo XXI, cuando negociamos un tratado, no tanto buscar la liberalización, sino cómo producimos. No es solo una pregunta de liberalizar, sino cómo estamos produciendo. Con qué consecuencias sociales, medioambientales, etcétera, estamos produciendo. Bueno, entonces había muchos sectores que todavía podían avanzar en su liberalización. Por favor. ¿Qué más tengo ahí? Bueno. El tema de las inversiones. El tema de las inversiones también era un tema que en el acuerdo anterior no había sido recogido
Y de forma bilateral, los Estados miembros tenían acuerdos con Chile, pero no la Unión Europea. Y esto, en cierta manera, contradecía el propio proyecto de integración, especialmente tras el Tratado de Lisboa, que buscaba la comunitarización también del sector de inversiones. Este es un tema que en el nuevo tratado se acoge y de una forma muy importante por parte de la Unión Europea. Yo ya les he comentado que el sector de inversiones es igual lo más importante que tiene la Unión Europea en Chile, no tanto el tema comercial, y están muy preocupados de cómo proteger esas inversiones, etcétera. Por favor. Otro tema importante, la evolución también en la Unión Europea de su mirada en materia medioambiental. Pasaron diferentes cosas, no solo la estrategia de 2015, sino el llamado Pacto Verde dentro de la Unión Europea, que en cierta manera busca que todo producto importado a la Unión Europea cumpla con una serie de requisitos que en cierta manera son acordes a lo que hoy llamamos el desarrollo sostenible. Y esto también se puede ver como una medida de defensa comercial. Ojo. Pero ¿será así o no así? Porque a veces la Unión Europea, lo que ha sucedido muchas veces es que ha exigido a sus socios cumplir con una serie de parámetros, pero claro, las capacidades de ese socio para transformar su economía siguiendo esos parámetros es escasa. Entonces, está muy bien exigir, pero habrá que ayudar a ese país a hacer esa transformación, también en materia verde. Por favor. Les he hablado un poquito del pasado y un poquito del presente, del nuevo tratado, pero también alrededor de este nuevo tratado se han planteado, yo creo que muchas críticas, algunas con mayor peso, otras con menos, pero sí también creo que es bueno entender esas críticas para entender cómo se están negociando este tipo de tratados. Primera crítica, la llamada falacia democrática. Se negocian grandes acuerdos, pero hay sectores, al menos desde Chile, que es de donde más les estoy hablando, critican la forma en que se negocian. Son acuerdos muy profundos y en cierta manera se realizan de espaldas a la ciudadanía. Pero en el caso concreto de Chile, se negoció, yo no sé si han seguido un poquito la política interna del país, pero en pleno proceso del llamado estallido social. El país, en cierta manera, o una parte importante del país, quiso cambiar un poquito la lógica política tradicional, ¿no? Y todavía estamos hoy negociando una futura constitución para el país. Entonces, había sectores que decían, ¿no será más importante, primero, y respetando la autonomía estratégica de cada una de las partes, primero tener nuestra Constitución, nuestra norma suprema, y luego salir a negociar? Porque esta negociación puede influir en el proceso de construcción de la nueva Constitución. ¿Qué más tenemos? También hay sectores que son muy críticos. Sí se han avanzado en normas medioambientales, en normas en materia de derechos humanos, en normas de género, pero la mayoría que están en el tratado, en el acuerdo, no son vinculantes. En cierta manera, ambas partes sugieren a la otra parte que cumplan con el Acuerdo de París, pero ¿qué sucede si una parte no cumple con el Acuerdo de París? Por ejemplo, nada. No hay ningún mecanismo de fiscalización. ¿Qué más tenemos? Al menos estas son las críticas que se hacen, para que las conozcan. Yo se las presento y ustedes las van a valorar, si tienen o no sentido.
¿Qué más tenemos? Fundamentalmente el problema de que la economía chilena es una economía, como he dicho antes, que exporta materias primas. Y hay sectores que dicen, ahí les he puesto algún artículo en la diapositiva, que esa afirmación de que con el anterior acuerdo, el del 2002, se diversificó la economía, es falso. Señalan, hay autores en la academia chilena que dicen que Chile todavía sigue, ahí se le he puesto, en una parte importante de sus exportaciones, en el 90%, exportando igual que hace 30 o 40 años. Que eso no es tan real como se suele señalar normalmente en los ambientes políticos. ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, y también que las exportaciones las realizan muy pocas empresas, fundamentalmente las más grandes. Otro tema, por ejemplo, en el mercado de trabajo. Este sector exportador tiene un mercado de trabajo muy temporal. Eso es beneficioso para un país. Se plantean otros grupos dentro de Chile al menos. ¿Qué más? En materia de inversiones se critica mucho en el nuevo acuerdo la constitución de un tribunal. Un tribunal bilateral en materia de inversiones, una especie de CIADI del Banco Mundial, pero en materia bilateral. Y con los mismos problemas, con los mismos conflictos que pueden tener otro tipo de tribunales en materia de inversiones, que según algunos grupos y autores benefician más a las empresas que los proyectos de desarrollo nacional de los diferentes países. Por favor. Les he puesto muchas críticas. En materia medioambiental, ya lo he comentado. Sí, se habla del tema medioambiental, y se apuesta por el Tratado de París, pero ¿hasta dónde eso es vinculante? ¿De verdad eso genera compromisos a ambas partes? ¿Cuál sería la forma de fiscalización? Etcétera. Y en el sector chileno, fundamentalmente, lo que le interesa a la Unión Europea son una serie de commodities. Ahí les he puesto un ejemplo en que es necesaria una gran cantidad de agua para producirlos. Entonces, hay sectores nacionales en Chile que critican eso. El agua es un bien escaso. ¿Cómo nos vamos a tener para producir cobre hace falta mucha agua, por ejemplo? En su proceso químico de transformación desde la roca hasta lo que es el lingote de cobre, los lingotes de cobre. Entonces, todos estos temas están muy presentes en el debate, pero en un debate muy sofisticado de las élites, etcétera, ¿no? Y yo también, de cierta manera, felicito a la organización por tener este espacio para conversar, porque son temas que, en cierta manera, nos afectan a todos. Y ya termino con algunos comentarios finales. Ahí les he puesto, miren, América Latina y Europa siempre han dialogado, al menos desde el siglo XVI, nos guste o no. Pero el nivel de diálogo yo creo que no es suficiente. Es algo muy positivo que esté basado en esos valores compartidos, en esos valores comunes que tienen ambos socios. Pero, como he dicho, no es suficiente por todas esas limitaciones que todavía el acuerdo puede presentar, el nuevo acuerdo. Se llama así, el nuevo acuerdo se llama así, Acuerdo Marco Avanzado. ¿Ya? ¿Qué más le puedo decir? Eso, destacar la importancia de la negociación, pero una negociación situada. Porque a veces tenemos formas de negociar como muy desde la élite. Sin mirar, sin conocerse. Por eso, en el caso chileno, la importancia de entender qué queremos hacer con el país y con la nueva Constitución
parece algo lógico y fundamental. Lo que les he puesto hoy en las negociaciones, lo importante no es tanto ya que liberalizamos, sino cómo vamos a producir nuestros bienes y servicios. Y ahí está el núcleo duro, al menos en este acuerdo con Chile, es donde más esfuerzo hemos puesto. Bueno, el entender que también que todas las medidas que buscan el desarrollo sostenible pueden ser entendidas a veces en sentido positivo y en sentido negativo, como les he dicho. Y por último, y es un tema importante, cuando hablamos de desarrollo sostenible estamos hablando de un interés público global. Es muy difícil, nosotros al menos desde Chile nos hemos encontrado muy difícil encajar de verdad el tema en las relaciones bilaterales. Pero sí hay un espacio que son los llamados tratados que protegen los intereses generales de la comunidad internacional, donde de verdad ambas partes podrían avanzar. Hay muchos temas en la agenda mundial para avanzar y lo que al menos desde la parte chilena hemos puesto un énfasis en eso ya. Más allá de este acuerdo, ¿cómo avanzamos en esa agenda mundial? Bueno, esto era un poquito lo que les quería plantear. Muchas gracias por su paciencia y me pongo a su disposición. Muchas gracias. Foi uma aula, né, pessoal? Assim, o professor Fernando, ele inicia, né, não vou falar da palestra dele toda, mas ele faz uma linha do tempo das negociações, né, e vem falando aqui da Agenda ONU 2030, né, é uma agenda para o mundo, e que vem falando dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, assim, objeto aí para vocês que estão fazendo um TC, que vão fazer um mestrado, um doutorado, tem matéria de sobra, né? Quando você pega o direito internacional, aí você fala, mas eu não sou muito da área do internacional, que é uma área maravilhosa, que eu gosto muito também, mas vocês podem falar de direito civil, de direito penal, de direito ambiental, que é a minha área, né? Que eu trabalho mais na área de direito ambiental e desenvolvimento sustentável, mas as anotações, né, e eu pediria, né, ao professor Fernando a gentileza de disponibilizar, né, esses slides, porque traz muito de países tão vizinhos nossos, né, e que a gente acaba não estudando. Então, vocês têm aqui uma oportunidade de ouro, né, como o professor Fernando trouxe, todo esse histórico, né, e esses instrumentos de acordos, né, do Chile, União Europeia, ONU 2030, e o que seja esse desenvolvimento sustentável. Tá? Então, não perca essa oportunidade de estudar todas essas matérias. Gostaria aqui de agradecer a presença dos professores que já estiveram aqui ontem, né, e se fazem presente aqui hoje nesse painel. Sem mais delongas, eu já chamo a professora, né, Mônica Kroll para fazer sua apresentação também. Fica à vontade, se a senhora quiser fazer sentado, ou quiser fazer de pé, fica à vontade. Yes. One organization problem. I will make to change slide. Yeah, because I have my slides here. First of all, I would like to introduce myself, Monika Kroll, University of Łódź, Faculty of Law and Administration, Poland, Europe. Maybe yes. It will be easier. First of all, I would like to thank for invitation for Professor Jamal. I'm very grateful. I appreciate very much. Yes, but one is better. So I would like to thank you for Professor Jamal for invitation.
I have met her 1 year ago in Lisboa University. We collaborate from this time. So always the conference is a good moment for making a kind of collaboration. Yeah. 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 Okay. So I was talking. Yeah. So Jamal is not here, so I thank her twice. You are my witness. Okay. Yes. Now change slide. I came from Poland. If we comparing with Brazil, it's a very small country. It's only 300,000 square kilometers, 38 million of people, but we are 5th most populous member states of the European Union. And we have a member state from 2004. So we are quite fresh. It's only 19 years. And I have to tell you that I remember the time when we have signed the agreement with European Union of association. We were associated countries for 20 years. And then we started the process of implementing European law. And it was very difficult, and it took lots of energy, and we needed lots of lawyers. It's just for students, but it's lawyers are necessary at this moment. Next slide, please. I would like to tell you something about my point of view. So European member country point of view. How do we? How can we see that kind of agreements? The second part will be about precautionary principle and climate change. So the part of sustainable development. Few words about Mercosur, because you know Mercosur much better than me, about that agreement, and finally trade and sustainable development in that agreement. So we go through introduction. Please change slide. Yes, and another one. And another one, please change slide. Yeah, he will be very busy. This is the effect of globalization, the rapid turnover of goods, of real estates. Why real estates? It's the process of land grabbing. So the companies, international companies, corporations are buying real estate in South America, for instance. Services, capital, ability to undertake cooperation between many distant regions of the world. Please change slide. So the set goals of raising the level of economic prosperity necessitate the volume of foreign trade. So the purpose is the regional economic grouping which are formed and different free trade arrangements which are concluded. And the part of that largest economy at the world now is European Union. So we can say United States, China, and European Union. Please change slide. After 20 years of a negotiation between second and third decade of 21st century, we have two new agreements with Mercosur from 2019 and with Chile. And because of lack of time, I had no time to go through this agreement. But the reason was Professor did it. He was the best expert, so thank you very much. I will tell you only about Mercosur. So the purpose of the subject is international trade relation of European Union, especially common commercial policy. But the purpose of the study is a voluntary changes of approach of food security and environment protection issues of the European Union trade agreements with Mercosur example, of course. Please change slide 111, another one. Okay, thank you very much. You realize the system.
A few words about integration. European Union was founded in 57, and the first purpose was typical economic, and agriculture was one of the branches of this total economy. But after several years, by single European Act in 1986, we added environment chapter to the treaty. After 1992, this economic union was developed to European Union, and it got his legal personality. It means that it has the right to conclude international agreements, so jus tractatum, as well as to join the treatment international organization and treatment and different cooperation. So union also has international legal subjectivity. Yes, please change the slide. Common commercial policy. According to Lisbon Treaty, we have two kinds of subjects. First are exclusive competences, Article 3, and shared competences, Article 4. And common commercial policy became one of the 5 areas of exclusive competence. 5, only 5. So thanks to that, European Union has become an important actor of international relations in the economic sphere. Some professors in doctrine says it's global actor nowadays, global actor. So the European Union has a numerous international economic organization, and European 27 accounts about 14% of global trade in goods. But this gained considerable influence in sphere of custom, trade, transport, development, but not only. Nowadays, you can say about human rights or environmental policy. Change slide. So this is so-called soft power, the power in negotiation. European Union release its soft power concludes international agreement that cover a wide range of economic issues, trade, investment, intellectual property, technical standards, competition law, environmental law. It's agreements concluded by European Union with several group of states. First, countries of the European Free Trade Association, it was 1992, like Norway, Iceland, Great Britain. The Great Britain story, it's a long story at this moment after Brexit. It is not the EFTA member at this moment. The second, state of Africa, Asia and Pacific from 2000. The framework of European neighborhood policy from 2006, like Ukraine, Azerbaijan, Georgia, and so on. And the fourth group is countries of Australasia, primarily Australia and New Zealand. And the first declaration was made in 90s. And at this moment, exactly, we are at the moment when we signed the agreement of free trade with New Zealand. And we are close to sign the agreement of Australia. Yes, the next one. So now the story about environmental protection. First of all, I would like to tell you about precautionary principle, and then a little bit about climate change. We will start with precautionary. And this is truism at this moment, but traditionally developed countries have been leaders of international environmental policy. So union activity on this subject is really very huge. We can see such areas of human rights, social affairs,
environmental protection as well. Precautionary principle is not a European idea. It was an idea who was signed in Rio de Janeiro in 1992 during your great World Summit. Precautionary is in Declaration of Rio, Article 15, where it is indicated that all states should broadly apply a precautionary approach to protect the environment. So it means that where is the lack of complete scientific certainty, but must be the reason for delaying effective measures whose implementation would lead to environment degradation. Simply, if we do not know, we do not have any scientific proofs, we do not apply, because it can be dangerous, and we can discover it's dangerous after 10 or 20 years, like GMO, like GMO, genetically modified organism. So the precautionary principle has also been incorporated into many international conventions on environmental protection. And at 21st century, it is a principle which has been applied to numerous of European regulations. The second point is climate change. So of course we now in 2023 you can open your refrigerator and you can see the climate change. You have to do something. Yeah, so everywhere we hear about climate change. But I go through some agreements of European Union, and the European Union concludes the framework of trade negotiations and manifestation of a realization of this sustainable development and climate change in three examples. First example is this African, Caribbean, Pacific organization. There is a chapter in this agreement titled Environment, Natural Resources Management and Climate Change. The second is post-2020 Eastern Partnership priorities from July 21, when the European Union's Eastern Partnership policy will continue to be flexible and allow the significant deforestation and tailored approach to enhance incentive cooperation and benefits. And we can find some articles about environmental resilience and climate change and the mitigation and adaptation to climate change. And the third example is this declaration with Australia and New Zealand from 90s, where all the chapter, especially with New Zealand, was about social environmental issues, but of course that country has a strong track record in this field. And in agreement signed last year, it is a huge chapter about environmental protection as well. Okay, Mercosur. I will not tell you about Mercosur. I will only would like to show that I have been in Asunción, in Tribunal Permanente de Revisión. You see my picture? the proof I have been there. So I know just a little bit about it. So this is a great organization. It is very, very similar to the European Union, but of course 15 million square kilometers and 300,000 million of people. So it's really huge. But the first proposals were typical economic. Yeah. Common market, free movement of goods, services, factors, customs, and so on. But no longer. In 2022, looking to your resolutions of Mercosur, I can find many other objectives, like issues of common interest rules, intellectual property, field of movement of people, visa traffic, recognition of diplomas, certification and titles, education, human rights, finally.
And I have found 2 Mercosur regulations. First is 2001, the Framework Agreement on the Environment, and the second is Protocol to Mercosur Framework Agreement on the Environment concerning cooperation and assistance in case of environmental emergencies. I have written a lot about these 2 acts, but I would like only to point out that in the first one, 23 years ago, signed 23 years ago, we can find 4 thematic areas listed in Annex of Agreement: sustainable development, quality of life and environmental planning, wastes, energy, hazardous substances, air protection, environmental policy instruments like land planning. Finally, environmental sustainable production, sustainable agriculture, sustainable forestry, sustainable fisheries, and many others. Okay, finally, we go to agreement. So you know that picture. It was first when I started to look in the internet. It was the first thing I have seen. And I realized why. 20 years of negotiations, 20 years. So it looks completely like that. But after that, we have a treaty between 2 regions, but really between plenty of countries. European Union 27 and Mercosur, it's now 4 plus associated countries, yeah? So, of course, I would like to tell you, I would like to underline that according to Globalization World Trade Organization, now at 2023, we have 355 regional trade agreements. And in the process, if we add the approval process, in total, we have 582 agreements. So we have to look at Mercosur agreement as one of that huge, numerous complex of agreements. Yeah, you have to look at the perspective of that. Next slide, thank you. So chapter 5 on your treaty, Mercosur European Union Treaty, is sanitary and phytosanitary regulation. So this is very important for food safety, animal health, and finally planet health as well. So there are standards applied of the European Union when important agriculture and fish products. Professor Pastorino, the president of UMAO, so Union Agricultural Law Association, has written that this chapter is crucial for both parties, especially for Mercosur food exporter, since its aims, in addition to achieving a sanitary and phytosanitary standards of World Trade Organization. Okay. What is very important is, of course, written in Article 6 of that agreement with principle of sovereignty. European Union Mercosur agreement explicitly recognize that the regulation of the importing country applies to export of agriculture and food products. And I would like to underline that it was pointed in the treaty, that European Union standards will not be in any way reduced, mild, by Mercosur agreement, and the European Union standards for sanitary and phytosanitary measures are not negotiable. Yeah, so we cannot negotiate them. So what does it mean? It means to apply Codex Alimentarius, World Organization for Animal Health Standards, and International Plant Protection Convention. The most important for exports to European Union regulation is, as you have seen, a regulation from 2002. And I would like only to show you, this is 8 different regulations about food and of animals and plant food. Look, next slide, please. Food of animal origin, so-called food additives,
flavoring and enzyme, pesticides, contamination like nitrates, metals, microorganisms, substances for like bacteria, viruses, fungi, pharmacological active substances, radioactive contamination. It is not the end of the list. It means that implementation of that system will be long, as it was long in my country. We get through exactly the same way. And now I would like to, at the end, I would like to mention that in that treaty is a chapter 14, Trade and Sustainable Development. I can find here only one convention written in name. It's convention from 1973 on trade of the wild animals. The promise to implement the Paris Agreement and sustainable forest management, but I couldn't see any regulation in this rule part of the treaty. Maybe not elaborated yet. So the last question is precautionary principle. I started with precautionary, and it was my idea to tell you what is precaution. And now the question. The question is, if the precaution is excluded. Professor Pastorino has seen Argentina Foreign Ministry official document. And in this official document, Argentinian Minister of Foreign Affairs said that the precaution will be excluded. At this moment, I could see only the new version of Article 11 of the chapter of sanitary phytosanitary standards. And when I read it, I can say that precaution is not excluded. So maybe the difference is between these two versions. This is why this is my conclusion question to Professor, to all our cooperative. What is your opinion about this sustainable? It's enough. First of all, it's enough. It's enough. So adopting such a solution, in my opinion, allows the application of the precautionary principle. Such a solution is aligned with the development of European Union regulation and the growing importance of precautionary principle now, because the precautionary is a risk estimation on the one pillar of risk assessment. So it's very, may I say, prevention is a standard, is a basic, precaution is a standard. Thank you very much for your attention. Parabéns, professor. Congratulations for your lecture. Very profound and clear too. Thank you very much to have you here today. I know that. É uma apresentação profunda, extensa, né, que ela deixa ali algumas matérias para, né, vocês desenvolverem, vocês estudarem, né, ter essa curiosidade, e é isso que uma palestra faz, né, trazer elementos para que vocês também estudem e procurem, né. Aqui ela fala muito do princípio da precaução, né, e quem não é da área ambiental, ou quem ainda não estudou o direito ambiental, ou que vai estudar o direito ambiental, a gente sabe que é um dos princípios do direito ambiental, e que não é muito, realmente, não vou falar nem utilizado, não se presta atenção, não se aplica o princípio da precaução aqui no Brasil, né, nós temos mais o da prevenção, porque no empreendimento você já sabe o que pode causar um dano, mas o da precaução, que ainda não existe, né, não tem estudos científicos comprobatórios, e aqui no Brasil vai em frente. Né, infelizmente, em países em desenvolvimento, o princípio da precaução ele não é utilizado. Então, assim, falar um pouco desses princípios e trazer todos esses históricos que a professora traz, e também outra linha do tempo, né, do Mercosul,
que é super importante e que realmente 20 e tantos anos, né, para poder ser aplicado. Aí nós passamos, igual o professor Fernando falou também, da implementação de legislação, né, que é o problema. Nós temos muita legislação, mas implementá-las, nós sabemos a dificuldade. Então, esses 2 pontos eu acho que são muito importantes. Eu gostaria de falar da presença aqui da professora Lília Bertoni, né, que já esteve aqui várias vezes no Brasil, do professor Roberto Labramo e do professor Pedro Duarte. Então, sejam muito bem-vindos aqui hoje também. E aí nós já passamos diretamente a palavra à professora Tarim, né, que está online, está lá, né, no Ceará, naquela cidade maravilhosa aqui do Brasil, né, a professora Tarim, então, eu também passo a palavra por até 20, 25 minutos. Professora Tarim é uma grande amiga, é um prazer estar juntas, né, nem que seja, né, assim, online. Obrigada, professora, pode iniciar a sua palestra. Bom, obrigada, professora Beatriz, bom dia a todos e a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Ótimo, então ótimo. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente à querida professora Jamile Mata Dias pelo convite, dizer que é um enorme prazer participar de mais um evento organizado pelo Centro de Excelência Jean Monnet, coordenado por ela, e por influência dela, né, e por todo o apoio da professora Jamile, junto às atividades aqui da Universidade Federal do Ceará, sobretudo nas atividades do GEDAI, a UFC foi contemplada também com o módulo Jean Monnet, então estamos muito gratos, tá, por essa parceria entre a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Federal de Minas Gerais. Na verdade, para mim é uma alegria enorme, tá, fazer parte dessa rede de pesquisa, que para mim é uma referência nacional, internacional, para os pesquisadores que trabalham direto e indiretamente com a temática da União Europeia no Brasil. Então, eu fico feliz em acompanhar também a formação de novas gerações de pesquisadores, tá? E nesses eventos observamos com muito carinho, mesmo que de longe, a dedicação desses alunos na realização desses eventos. Então, eu queria aí parabenizar, aproveitar, viu, Bia? Parabenizar toda a equipe de alunos da professora Jamile, que deu todo o suporte na organização do evento, na pessoa do Rafael, sei que a equipe é muito maior, Rafael, Alana, mas eu não queria deixar de fazer esse registro, até porque eu não estou aí presencialmente, tive um contratempo de última hora, tive que cancelar a minha ida, e o Rafael prontamente me ajudou a reorganizar a minha participação, porque eu queria muito estar aí, mas por questões logísticas familiares, né, eu tive que cancelar a minha ida. Então, eu queria cumprimentar também os meus colegas de mesa, adorei as palestras que me antecederam, eu acho que se a gente tivesse combinado aí os temas, eu acho que não teria sido melhor, né, eu acho que vai ser bem complementar também aqui a minha fala de hoje. Eu queria também saudar todos os presentes, na pessoa da professora Liliane, eu não estou vendo, professora Liliane, você, mas sempre uma honra, um prazer, né, ter esse contato com você, tá? E, claro, queria, né, fazer uma saudação muito especial à professora Beatriz, né, que está presidindo essa mesa, que é uma amiga, uma parceira, também antiga, de muitos anos, então é muito bom tê-la conosco hoje. A temática do nosso painel hoje é instrumentos para aplicação de negociações sustentáveis dos acordos birregionais entre a União Europeia e Mercosul. E aí, conversando com a professora Jamila, ela falou assim, Tarim, tenta falar, né, de algo mais específico, tá? E a ideia hoje é trazer um pouco, algumas reflexões para os senhoras e senhores sobre a cooperação energética na parceria estratégica entre Brasil e União Europeia, né? E aí vocês poderiam fazer o seguinte questionamento, né? Mas, Tarim, por que trazer, né, essa questão de cooperação energética nesse contexto de negociações sustentáveis? E aí eu trago alguns elementos para que vocês reflitam e tentem aí conectar com essas reflexões que já foram aqui colocadas pelos professores que me antecederam, né, de possibilidades de negociações sustentáveis nessas relações, não apenas entre União Europeia e Mercosul, mas de forma mais específica entre União Europeia e Brasil, tá?
sobretudo no contexto que na semana passada a União Europeia fez aí um lançamento, né, um evento de lançamento de investimentos europeus no Brasil, tá? Então a gente precisa realmente acompanhar essas tendências que a gente tem visto, né, em relação à União Europeia no Brasil. E eu diria que o primeiro motivo da importância dessa temática para a reflexão dessa mesa é justamente a invasão da Ucrânia pela Rússia, né, que completou agora um ano, em fevereiro, e, claro, isso tem gerado muita insegurança energética, né, eu diria que é uma insegurança energética sem precedentes na União Europeia, e claro que isso tem impactado imensamente todas as negociações bilaterais que a União Europeia tem feito desde então, né, com países terceiros, e claro, com o Brasil. E quando refletimos acerca dessas negociações sustentáveis, a gente não pode descartar de forma alguma todo o debate da agenda climática europeia, tá? Sobretudo no contexto do Pacto Verde Europeu, e isso ficou muito claro nas palestras que me antecederam, tá? Então, nesse sentido, falar de negociações sustentáveis bilaterais nos faz refletir sobre os desafios e as oportunidades dos acordos bilaterais firmados, no caso energético, né, entre a União Europeia e países terceiros. Então, eu vou dividir, vou fazer uma conversa, na verdade, vou tentar ser mais informal na nossa conversa e tentar trazer pistas de pesquisa para vocês. Sei que aí o público de muitos alunos da graduação que estão buscando temáticas para os seus TCCs, tá? Para suas pesquisas, para desenvolver, inclusive, no Centro de Excelência, coordenado pela professora Jamile. Então, a ideia, de fato, é trazer algumas pistas, algumas reflexões, porque eu acho que essa temática, ela deve ser aprofundada pela academia, tá? Até para dar suporte para o desenvolvimento de políticas públicas no Brasil, para que esse desafio europeu se torne uma oportunidade para o Brasil. Então, é nesse sentido que eu vou tentar trazer aqui algumas pistas de reflexão para vocês. Então, no primeiro momento, eu vou tentar trazer, eu vou falar, na verdade, acerca dos desafios de novos instrumentos para a aplicação de negociações sustentáveis no contexto da emergência climática. Quando a gente analisa os principais documentos internacionais da Agenda Multilateral Climática, a gente vê que necessariamente a questão energética ela está presente no próprio plano de implementação de Sharm el-Sheikh, né, documento adotado na última conferência do clima no Egito. A gente vê essa presença muito clara, né, da questão energética no debate climático. Um outro elemento que eu acho que vale a pena vocês, enquanto estudantes de graduação, refletirem, né, com a nova gestão do governo federal, a gente vê aí uma mudança de nomenclatura de diferentes instituições. A própria nomenclatura do Ministério do Meio Ambiente passou a incluir mudanças climáticas, o que demonstra a importância dessa pauta para o governo federal, nesse contexto de uma agenda do fortalecimento dessa governança internacional do clima. E a gente tem acompanhado também a ida, né, nos próximos dias, do presidente Lula à China, cuja temática principal são negociações sustentáveis, agenda climática, energia renovável. Então, a gente percebe que nessas negociações em que o Brasil está presente ou está participando, né, a partir de 2023, a gente verifica que essa agenda climática e essa agenda energética estão muito presentes. Então, no segundo momento, vou trazer aqui algumas reflexões sobre essas oportunidades, né, para o Brasil, tá, a partir das últimas decisões europeias que enfatizam justamente essa necessidade de um sistema energético digitalizado, de um sistema energético ecológico e resiliente, tá? E, claro, a partir de novas parcerias. Nessa insegurança que foi gerada para a União Europeia no contexto da invasão da Ucrânia, tá, pela Rússia, obviamente que a União Europeia ela tem que buscar novas parcerias e que essas parcerias elas sejam baseadas na segurança jurídica, né, na confiança entre os atores envolvidos. Então, a título de introdutório, é importante que vocês percebam, né, que o mundo encontra-se aí num momento crítico
para a política energética mundial, sobretudo nesse contexto geopolítico. E, na verdade, estamos diante de vários desafios, né? Além da decisão unilateral, né, que contraria aí todos os princípios de direito internacional, né? A gente tem realmente desafios de preço da energia, volatilidade sem precedentes dos mercados de energia, inflação, evolução tecnológica, né? Precisamos evoluir rápido na tecnologia, sobretudo na Europa, para que a gente alcance, né, as metas climáticas estabelecidas pelo Acordo de Paris, né, de forma rápida, sobretudo no continente europeu, né? Precisamos, então, diversificar o fornecimento energético da União Europeia, tá? E, claro, nesse contexto, precisamos refletir no fortalecimento de agendas multilaterais e regionais. Então, diante desse debate de segurança energética, tá? A gente precisa realmente refletir, e eu trago essa reflexão para vocês, porque a gente tem acompanhado os últimos relatórios, os últimos documentos adotados pela Comissão Europeia, e eu destaco um documento que é um documento intitulado Negócios Estrangeiros e Política de Segurança. Nesse documento, tá, que foi adotado pela Comissão Europeia, existe aí um destaque da Comissão Europeia que fala justamente que a União Europeia e o próprio mundo, né, estão sofrendo com as mudanças climáticas e com a crescente crise energética. Então, os documentos internacionais, os documentos europeus têm destacado essa relação entre a agenda climática e crise energética. E claro que esse conflito, né, vamos dizer assim, essa preocupação da União Europeia ensejou um retrocesso, obviamente, no alcance das metas climáticas estabelecidas pelo Acordo de Paris e pelo próprio Pacto Verde Europeu. Ou seja, a neutralidade climática ela vai dialogar diretamente com a urgente necessidade de uma transição energética sistêmica. E hoje falar de negociações sustentáveis e não incluir no debate o processo de descarbonização das economias, os NDCs dos estados e como os estados conseguirão, na verdade, atingir as suas metas climáticas estabelecidas pelo Acordo de Paris, e especificamente, no caso europeu, o Pacto Verde, né, é bastante complicado. Isso vai fragilizar qualquer análise dessas negociações sustentáveis nessa agenda bilateral. E por isso, desde 2022, a União Europeia ela vem adotando medidas específicas no sentido de economizar energia, diversificar a origem de fornecimento, substituir rapidamente os combustíveis fósseis, ao acelerar a transição da Europa para as energias limpas e acelerar, obviamente, investimentos e marcos regulatórios. Concordo plenamente com o professor que, de fato, o grande desafio para essa transição energética acontecer é o marco regulatório, sobretudo no Brasil, e vocês vão entender por quê. Então, interessante que essas medidas, né, elas vêm recebendo, eu acho que sempre é uma observação interessante, eu sempre tento ver como é que está o Eurobarômetro, ou seja, como é que a sociedade europeia vem se posicionando em relação às decisões da Comissão Europeia, e a gente tem um relatório, né, que a gente acompanhou no site da Comissão, que 85% dos europeus, eles consideram que a União Europeia deve reduzir a sua dependência, né, do gás e do petróleo russo o mais rapidamente possível. Tá? E claro que eles concordam também que essa invasão torna o investimento dos Estados-membros em energias renováveis mais urgente. Então, os Estados-membros precisam necessariamente investir e buscar, na verdade, formas, né, de desenvolver ainda mais, tá, a sua matriz energética renovável. E aí eu passo para a segunda parte da minha reflexão, que quais oportunidades, finalmente, para o Brasil nesse contexto de transição energética? Ora, esse novo sistema energético mundial não se limita apenas à substituição, obviamente, de combustíveis fósseis por energias renováveis e ponto. Pelo contrário, será importante o quê? O fortalecimento de cooperações internacionais baseadas na confiança para que aconteça, de fato, uma transição energética que consiga envolver todos os atores, não apenas as empresas multinacionais, mas as próprias comunidades. Então, eu acho que o tripé da sustentabilidade tem que basear, tem que fazer parte, né, dessas negociações sustentáveis, desses acordos bilaterais. Então, precisamos refletir também
que essas negociações precisam ser pautadas por abordagens participativas que envolvam todos os atores, obviamente o setor público, o setor privado, né, a sociedade civil, a academia, mas também as comunidades vulneráveis, tá, que vão sofrer diretamente com a implementação de algumas novas fontes de energia. Então, precisamos realmente refletir em coalizões multi-stakeholders, parcerias público-privado, né, que com certeza poderão ajudar, vamos dizer assim, a revolucionar, né, ou moldar uma revolução realmente de implementação que foi tão discutida, tão almejada na COP27. Então, eu diria que essa transição energética, ela constitui, no contexto europeu, e em relação a esse diálogo com os países terceiros, e no caso do Brasil, pode constituir uma oportunidade para que o Brasil consiga, né, construir de forma dialógica com a União Europeia, né, um novo sistema energético, né, mais sustentável, mais equitativo, mais inclusivo e mais colaborativo. Tá? E claro que falar de transição energética é fundamental nesse contexto do Acordo de Paris, tá? E a gente tem que tornar esses desafios como oportunidades para que o Brasil, de fato, possa inovar, né? E quando analisamos os documentos, e aí é uma crítica que eu gostaria de fazer, quando a gente analisa os documentos europeus que abordam as diferentes ações que buscam transformar estruturalmente o sistema energético da União Europeia, não existe uma menção direta às potencialidades do Brasil, tá? Então, quando a gente vai analisar o REPower, que foi adotado no ano passado, tá? A gente observa que esses documentos europeus, né, e as próprias falas das pessoas que trabalham diretamente com essa temática, a gente percebe muita referência aos países africanos, a alguns países asiáticos, e o próprio documento faz uma citação às potencialidades do Chile, tá? Mas não existe qualquer referência às potencialidades do Brasil. Aí eu concordo, aí vocês poderiam falar, mas Tarim, o Brasil se fechou completamente para o mundo, né, nessa perspectiva ambiental e climática nos últimos anos, e aí eu concordo completamente com os senhores e as senhoras, né, a nossa agenda ambiental, a nossa política exterior, realmente ficaram paradas nos últimos anos, e com certeza, eu diria que essa ausência brasileira nas agendas multilaterais ambientais refletiu diretamente nos documentos europeus sobre oportunidades para o Brasil. Então, nessa análise de oportunidades, eu gostaria de destacar que precisamos refletir em novas perspectivas para o Brasil. Eu tenho trabalhado diretamente aqui no estado do Ceará, então, com esse nessa vamos dizer assim, do governo federal, muitos entes subnacionais brasileiros acabaram protagonizando algumas agendas nos fóruns internacionais, e a gente tem visto, né, um novo debate atualmente nesse contexto energético no Brasil, que é a questão do hidrogênio verde e das energias eólicas offshore, tá? Ou seja, a implantação de energia eólica na Amazônia Azul. Então, existe, na verdade, e para que exista o hidrogênio verde tão debatido na Europa atualmente, a gente vai precisar expandir a energia offshore no Brasil. Ontem mesmo, no Congresso Nacional, eu vi uma reportagem que ocorreu um debate muito importante sobre a criação de uma comissão especial para fomentar o debate sobre hidrogênio verde. Por quê? Porque, de acordo com as novas projeções internacionais, em 2050, até 2050, o hidrogênio vai representar aí quase 20% de toda a energia consumida mundialmente, tá? Então, e a gente vê essa importância do hidrogênio verde também nos relatórios europeus, tá? Existem metas agora bem específicas da União Europeia para realmente acelerar essa agenda de hidrogênio verde, tá? Na União Europeia. E a gente também percebe uma preocupação, nesse contexto, a gente acompanha que quase grande parte, vamos dizer, dos Estados-membros europeus adotaram estratégias específicas voltadas para implementar essa agenda na União Europeia. Então, mas obviamente que não é uma estratégia fácil, tá? Tem toda a questão de segurança, de licenciamento, de certificação, que ainda está, vamos dizer assim, eu diria que ainda está muito fluida, né, toda essa discussão, tá? Quando a gente fala de segurança, de certificação,
de exportação desse hidrogênio verde. Por isso que eu tenho defendido que a adoção de marcos regulatórios no Brasil, que ainda é muito incipiente, pode ser um instrumento facilitador imprescindível de um diálogo aí necessário para esse fortalecimento dessa parceria entre União Europeia e Brasil nesse contexto energético, tá? E claro que precisamos avançar em outras agendas, não apenas energética, mas também oceânica, porque se fala muito atualmente, vamos implementar energia eólica offshore no Brasil, mas a gente não tem nenhum planejamento do espaço marinho brasileiro, então precisamos também olhar para as potencialidades da economia azul no Brasil, para que a gente possa unir, né, esses desafios europeus em oportunidades para o Brasil e a gente consiga aí avançar nessas negociações sustentáveis, desse diálogo entre Brasil e União Europeia. Então, de forma bem rápida, eu trouxe aqui várias pistas de pesquisa para os senhores e me coloco à disposição, já agradecendo mais uma vez, professora Beatriz, por essa oportunidade de lhe rever, mesmo que virtualmente, sempre uma honra tê-la conosco, né? E agradeço imensamente pela oportunidade, né? E é isso, e devolvo a palavra para você, Bia. Obrigada, professora Tarim, como sempre, né, dá uma aula para a gente e trazendo casos práticos que acho que fica mais fácil de compreender como que são esses acordos. E a gente, eu faço assim, gente, eu adoro ser aluna também, né? É ótimo quando a gente está de aluna que a gente vai aprendendo. E eu fui, assim, anotando tanto as intervenções do professor Fernando quanto da professora Mônica, e eu não vou fazer pergunta não, tá? Porque aí eu vou aproveitar demais aqui, né, como presidente aqui de mesa, de mediadora. Mas essa crise, né, mundial que está aí, né, com a Rússia e a Ucrânia, e que vai mudar esse acordo, né, de energia verde da União Europeia, porque ela vai sair do verde para o cinza, eu acho, né, que ela já está saindo, e que essa crise mundial é a crise de energia. Porque o que é energia? Energia tem impacto na nossa alimentação, no nosso transporte, na nossa saúde, na nossa evolução tecnológica, na nossa educação. Então, assim, é a grande crise que nós estamos vivendo, essa crise de energia. E essas oportunidades para o Brasil têm que aparecer realmente, né, um país com essas dimensões continentais que nós temos, né, as oportunidades ambientais que nós temos que ter a nossa fatia também aí, né, de oportunidade. Infelizmente, o que nós gostaríamos é que não houvesse essa guerra que impactou o mundo, impactou nossa vida, né? Algumas pessoas falaram, mas não impactou a vida de todo mundo, né? E que seria oportuno que ela finalizasse. Parabéns à professora Tarim também, parabéns aos professores que fizeram essa exposição maravilhosa nessa manhã, e ter essa sala cheia aqui é muito bacana, porque cada um de vocês vão sair daqui hoje diferentes. Então, não perca nenhum evento da universidade, da Faculdade de Direito, e outros, né, que tem por aí, porque nos faz pessoas diferentes, nos faz pensar diferentes, tá? Então, assim, cada vez que eu assistia aqui, eu saía diferente dessa faculdade. E foi que me levou a estudar mais, a querer fazer um mestrado, um doutorado, e o pós-doutorado, e outros pós-doutorados. Né? Isso modifica a nossa sociedade. Então, parabéns para vocês que estão aqui hoje. Tá? Vocês merecem estrelinha, estrelinha, estrelinha. Tá? Então, olha só, eu vou aproveitar, porque pode ser que alguém tenha que sair antes das perguntas, para falar que hoje, né, às 18 horas, nós temos o lançamento de livro, tá? Um painel à noite, e tem depois um painel às 21 horas. E já aproveitando para agradecer também a professora Jamile pelo convite de estar aqui hoje nessa mesa, mediando pessoas maravilhosas, né, com conhecimento tão profundo, né, do direito internacional, tá? Eu me sinto uma privilegiada, né, sendo professora de direito ambiental.
Agradecer também à comissão organizadora, gente, é uma comissão maravilhosa, né, que disponibiliza o tempo, e às vezes até o tempo que não tem, mas faz com que isso aconteça, né, a professora Jamile, que é a organizadora, a Alana Carvalho, a Isabela Pellegrini, a Sofia Moura, ao Bernardo Munayer, a Eduardo Giuliano, o Henrique Oliveira, a Júlia Perê, a Caroline de Oliveira, o Rafael Rodrigues, a Rafaela Rocha, o Tiago Tartaglia, Vinícius Compucci, Vitória Peixoto, né? Então, assim, sintam-se abraçados, tá? Parabéns para vocês por esse evento. Vocês merecem. Eu gostaria que, eu sei que tem alunos que gostariam de fazer perguntas, então eu vou abrir a palavra, né, para os alunos que queiram fazer pergunta para os professores, a professora Mônica, o professor Fernando e a professora Tarim. Quando eu abrir o microfone aqui, a gente fala o nome, tá? Se é da universidade, qual o período, para a gente conhecer um pouquinho também, ok? Thank you very much. My name is Davi. I'm from sixth period. I'm a student of here in the university. And my questions for you, I really found interesting about the agreements between the Latin American countries and the European Union, and this focus on sustainable economic environment, sustainable economic, and pushing for this agenda. However, Brazil specifically, the most important player in the trade market is China, and not the Professor eloquently put it that in Chile, the European Union plays an important role in the economy for the country. But how does my question is, how does the European Union kind of create an equilibrium between having the idea that trying to make a more sustainable economic partnership, at the same time that China and other countries that are important players for us in the economic sense doesn't care as much for the sustainability of the planet and to meet the demand, the high demand for soil, for commodities that take a very important impact in the environment. How does they kind of create this equilibrium between we need to be more sustainable, however, those other trading partners are not as sustainable, are not as much interested in creating a more developed and sustainable planet. So how they create this equilibrium? That's my question. Thank you very much. Thank you very much for the question. It was a very interesting question. As I told you, we have in total 335 different agreements of World Trade Organization, and in process 580 something. Of course, I haven't read all of them. It's a joke. But I have read a few papers written by my colleagues who previously made an assessment of different European Union treatments. And for instance, my friend of mine, Professor Janina Cichanowicz-Maclean, world-known professor of environmental law, 20 years ago, she made research on Australian and New Zealand treaty. This is why I know about it a lot. And to be honest, we can find very similar elements or the same elements of all European Union treaties. So if you compare Mercosur and Chile agreement at this moment, by sure you will find chapter sanitary and phytosanitary standards. Yeah. So at this moment, they have signed with New Zealand.
I told you during my presentation. They are close to sign with Australia. They have this Eastern Partnership, and this is the idea of European Commission to put that standard in every agreement, every. This is why the negotiation took 20 years, because you have seen these goals standing in one of this is the pressure. This is the soft power of European Union, and the reason is simply: if you want to collaborate with us, if you want to bring your food to Europe, and you want to sell your food in Europe, you have to keep standards. And there is no exclaim. I told you at the beginning that we go through this way exactly in 90s, when we have to implement European Union law in Poland, in Czech Republic, Slovak Republic, Bulgaria, Romania, 10 new member countries. The process is very long. It's really difficult. There are lots of screamings, negotiations, improving acts, and so on. But the result we can see now. The food is healthy, without pesticides, hormones, antibiotics, and metals. The second, thanks to that regulation, we are improving environment, especially water, especially soil. Yeah. So this is the long way, but Brazilian, you're a country of great, absolutely great natural resources. Nobody has that. Nobody has that, as you have here in your country. So to keep standards, it takes some time, but result will be really great for all of us and for the planet. Thank you. Hello to you all. I'm Mateus. I'm studying here in the University 2 at Law School. Y voy a hacer mi pregunta en español porque es para el profesor Fernando. Y me gustaría saber, de una perspectiva de un chileno que es un país latinoamericano, pero que no se encuentra en Mercosur, me gustaría mucho saber cómo ves la perspectiva, solo un minuto, la perspectiva de cómo con esa parcería tan fuerte con China y mismo con otros países que no siguen tan fuertemente los acuerdos internacionales para desarrollo sostenible. Me gustaría saber de ese punto de vista si las relaciones y el derecho internacional tienen planes, objetivos o estrategias para promover la fiscalización y la punición de países que no cumplen con esos tratados, como el propio Tratado de París, teniendo en cuenta el riesgo que corremos a nivel global con el descumplimiento de esos tratados. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Es muy interesante. Yo le respondería así: mire, yo soy muy respetuoso de lo que he comentado antes, de la autonomía estratégica de cada uno de los países. Es decir, no hay una respuesta única, cada país construye su futuro. Pero es verdad que no hay país, como usted ha comentado muy bien, hay países y países. Yo lo que sí le puedo decir es que la Unión Europea, un poco ya lo hemos comentado, es un ejemplo en muchas cosas. Y con el cual podemos compartir esos valores comunes en muchos temas.
creo que es una región del mundo donde uno puede tener muchas coincidencias. Y como he comentado también, defender de forma conjunta un interés público global en aquellos temas que a ambas partes les sean pertinentes. Más allá de eso, como he dicho, cada país debe construir su agenda, su mirada, pero como usted se puede imaginar, nada es gratis. Si uno negocia, también lo digo porque a veces se plantea una negociación solo como muy utilitarista. Todo tiene sus pros y sus contras, por lo cual también hay que hacerse cargo de todo ello. Eso le podría decir. Mi pregunta es para el profesor Laiseca también. El principal enfoque de la relación de Unión Europea y Brasil es el pacto ecológico y la transformación digital. Y gustaría de saber si en la relación con Chile es posible ver resultados concretos, palpables en estos puntos de la parcería estratégica. Lo que usted está preguntando es qué resultados concretos tiene la relación Unión Europea-Chile. Impacto ecológico y transformación digital, si hay alguna. Hay medioambiental. También muchas gracias por la pregunta. Uno puede responderla desde diferentes niveles. El primer nivel, en mi opinión, y muy importante, tiene que ver con que cuando negocia ya al menos Chile con la Unión Europea, ya no está negociando liberalización. Está negociando una forma de producir. Y eso, en segundo lugar, en mi opinión, ha generado para Chile una serie de beneficios. Producir de forma más sustentable, aprender, Chile es un país pequeñito, aprender a hacerlo un poquito mejor, a cumplir también, en cierta manera, sus obligaciones internacionales, que muchas veces están presentes, pero normalmente no son prioridad para muchos de los gobiernos. Y luego, por otro lado, está el tema de cómo el tratado o los tratados que Chile ha negociado con la Unión Europea establecen una serie de compromisos en materia medioambiental. El problema, como he comentado antes, es que esos compromisos no son jurídicamente controlables. ¿Establecen obligaciones internacionales? Sí, pero ¿y qué sucede si la Unión Europea o Chile no cumplen con el Acuerdo de París? Los tratados no dicen nada. Está basado en cierta manera en la buena voluntad de ambas partes de comprometerse con ese proyecto común y también con esos valores comunes que nosotros entendemos con el concepto de desarrollo sostenible, inclusivo. Eso le podría comentar, pero también, claro, en la negociación con Chile ha habido grandes problemas en materia medioambiental, porque decir que estamos negociando una forma de producir, no una liberalización comercial, para un país como Chile, que tiene una estructura productiva y una canasta exportadora muy concreta, tiene grandes significados. Porque gran parte de lo que exporta, como he comentado, demanda, por ejemplo, una cantidad hídrica muy grande. Entonces, tenemos un tratado con oportunidades, pero por otro lado, nuestra realidad concreta es que no podemos avanzar mucho porque todas esas oportunidades están basadas en una forma antigua de producir.
Hoy para Chile la oportunidad es eso, cambiar su forma de producir, a tener una mirada más integral en materia de desarrollo. Muchas gracias. Alguém mais? Obrigado. Eu tenho uma pergunta para a professora Tarim, por favor. Professora, nessa linha do que você discutiu sobre o Pacto Ecológico Europeu, a matriz energética brasileira, até para fomentar a discussão pessoal, eu queria saber um pouco como você observa, através do mecanismo de ajustamento carbônico fronteiriço, né, que passou a incluir o hidrogênio recentemente, quais são os possíveis efeitos disso e da chamada extraterritorialidade, né, no efeito e perspectivas para a matriz energética brasileira. Você está tendo mais experiência prática aí no Ceará, se você puder compartilhar um pouco com a gente, te agradeço. Eu esqueci de me apresentar, mas é o Eduardo aqui, tá bom? Obrigado. Olá, Eduardo. Muito obrigada pela sua pergunta. De fato, aqui no estado do Ceará, né, não sei se você tem acompanhado, mas a gente tem desenvolvido muito essa agenda de hidrogênio verde. Na verdade, o estado do Ceará já firmou quase 25 memorandos de entendimento com várias empresas estrangeiras e muitas delas europeias. Tá? O grande debate aqui é justamente como esse hidrogênio vai ser exportado, né, para países outros que não o Brasil, ou seja, além da utilização interna no país. Esse é o grande desafio, viu, Eduardo? Por quê? Porque eu acho que existe ainda uma fragilidade muito forte quanto a marcos regulatórios em relação às estratégias voltadas para o hidrogênio verde no país. Não sei se você viu, mas a empresa europeia, né, lançou agora no início do ano a primeira produção de moléculas de hidrogênio verde aqui no estado do Ceará, tá? É verdade que a gente tem toda uma relação muito direta com a Europa por conta do porto do Pecém, que um dos acionários do porto do Pecém, que é o nosso porto aqui do estado do Ceará, é o porto de Roterdã, né, um dos acionários do nosso porto. Então, tem toda essa possibilidade, essa facilidade em relação à exportação, e é isso que tem sido dito, né, nos governos, né, na gestão pública aqui do estado, que a gente tem que aproveitar essa oportunidade e tentar avançar. Mas para a gente conseguir avançar em termos de ente subnacional, eu acho que a esfera federal precisa avançar. Esse avanço tem que ser feito de forma muito rápida, tá? Porque o que a gente tem visto? Que vários estados, né, vários estados membros da União Europeia já avançaram estratégias nacionais voltadas para o hidrogênio verde, tá? Bem específicas. O próprio Chile já tem uma estratégia bem avançada quando comparada aqui com o Brasil, mas a gente ainda está engateando, né, nesse sentido. Eu acho que a gente precisa acompanhar todas essas oportunidades no estado brasileiro. Eu acho que esse lançamento que aconteceu na semana passada, em termos de financiamento, né, da União Europeia, de Estados membros europeus no Brasil, pode abrir aí algumas oportunidades para que realmente, né, a gestão federal possa correr e avançar nesse sentido. Mas eu diria que, assim, na minha opinião, viu, Eduardo, ainda é um processo muito lento, né? A gente está avançando, mas aí, segurança jurídica, né? Nós, como juristas, aí ficamos aí paralisados para que a gente não consiga aí avançar. Aí, quando a gente fala de hidrogênio, pelo menos aqui no Ceará, viu, Eduardo, tem tido essa relação muito forte com a implantação de energia eólica offshore, né, que eu diria que é um dos maiores desafios nessa questão energética para o Brasil, né, querem aí avançar na implantação. Para você ter uma ideia, já existe aqui no estado do Ceará 20 projetos no IBAMA para implementar energia eólica offshore, só no estado do Ceará. Não existe planejamento espacial marinho, que é o instrumento técnico, né, que se fala sobre isso, que na União Europeia eu diria que a União Europeia é uma referência quando se fala de planejamento espacial marinho, e então a gente ainda está engatinhando, né? A gente precisa realmente unir esforços para avançar nessa agenda e conseguir aí fazer com que a gente tenha oportunidades interessantes nesse acordo bilateral entre União Europeia e Brasil.
Obrigada pela sua pergunta. Muito obrigado pela resposta, professor. E também por esse dado, não sabia da questão das 20 offshores, é um dado bem interessante. Muito obrigado. Eu que agradeço. Mais alguém? Mais alguma pergunta? I would like to thank to my interpreter. I have heard from your presentation, thanks to the colleague, the problem of renewable energy, especially based on photovoltaic. It means the solar energy. Brazil has perfect situation, but you have to remember one thing. Photovoltaic means batteries, and batteries are for 10, 15 years. Now we are very happy to have this energy from solar, but after 15 years, we will have a huge amount of batteries, and we will have to change. Yeah, this is the problem of waste. They will be waste simply. And they are batteries, so it's not easy, you know, to renewal it. So when we are choosing that way, we always have to think about future generation, future wastes, future problems. Thank you. E realmente é um resíduo que as pessoas, né, os resíduos das baterias, né, da fotovoltaica, poucos estão pensando nela agora, né, mas elas são substituíveis, né, todas essas placas solares. Já tem uma pesquisa na Dom Helder, teve uma dissertação de mestrado falando justamente sobre os resíduos, né, das placas fotovoltaicas, mas está muito, né, ainda recente, algo que nós temos que pensar realmente. Então, assim, parabéns pela lembrança, professora Mônica. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta, professora Tarim, professora Mônica? Não? Pessoal, então, olha só, depois de, né, umas palestras dessas, de aulas, né, sobre o direito internacional, sobre princípios do direito ambiental, sobre, são tantos temas aqui, né, que foram falados, e eu parabenizo mais uma vez a vocês por estar aqui assistindo, agradeço de coração os professores que vieram, né, Polônia, Chile, né, e outros estados, né, países que estarão aqui ainda, às 19 horas, tá? Então, não esqueça, nós temos um lançamento de livros, 18, e logo após tem mais um painel, tá? Continuação do congresso. Então, encerrando, a Carol tem algum comunicado? Sim. Vamos dar a oportunidade de outra aluna fazer uma pergunta. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom dia a todos vocês. A minha pergunta é para todos os professores aqui presentes. Eu sou aluna do primeiro período de Relações Internacionais, não de Direito, então é uma pergunta que eu deixei para falar por último, porque ela não é tão relevante para os alunos de Direito. Mas eu gostaria de saber como vocês fizeram para se preparar para poder fazer essas negociações internacionais entre países. O senhor, como uma pessoa que é do Chile, né? Um país que não é parte da União Europeia, como você se preparou para poder fazer uma negociação que fosse positiva para o Chile e que fosse aceita pela União Europeia. A senhora, como um país, como está vendo um país da União Europeia, por mais que seja um país que entrou recentemente na União Europeia, e eu teria perguntado para outra professora, mas infelizmente ela saiu. Então, essa é a pergunta. Como vocês se prepararam? I did not took any part in that negotiation, but as I told you, when Poland was on that way, I worked in Ministry of Agriculture and Rural Development for 5 years, and when Poland has had presidency time, I was a part of a team
who prepared European regulation proposed by Poland. So may I say, lawyers are very important. Economists are a background, but lawyers are that people who elaborate that objectives into legal solutions. So in ministry, in the European Commission, everybody needs lawyers, specialists of environmental law, agriculture law, trade law, commercial law, and so on, so on. Muchas gracias por la pregunta. Permítame un poco responderle con un ejemplo real. Cuando Chile negoció en el 2002 el acuerdo que todavía está vigente, yo me acuerdo que fuimos a la mesa de negociación en materia de cooperación con los europeos. Chile llevaba un documento de 20 páginas. Los europeos llevan un documento de 500 páginas. En ese documento de 500 páginas, los europeos nos daban todo lo que le pedíamos en el documento de 20 páginas y más. Y más. Lo que le quiero decir es, el primer tema es, hay que conocer muy bien a la otra parte. Este es un tema que no es sencillo, porque todavía en las relaciones, yo creo, euro-latinoamericanas, hay mucho, ¿cómo decirlo? Muchos temas comunes que creemos que les conocemos. Y al revés, también ellos por parte de, cuando se acercan a América Latina, creen que nos conocen. Y el otro tema interesante es, ya desde un punto de vista interno, cómo se construye la agenda, un poco la temática propia. Y ahí tiene mucho que ver, un poco yo he puesto el acento ahora, con lo que quiere el país. Cómo generar espacios de diálogo más allá de las cancillerías. Y eso no es sencillo, porque las cancillerías en general son poco permeables a la participación de la academia y de la población civil. Es permeable a otras cosas, ¿no? Y ese es un tema también que hay que trabajar en general, o al menos lo que yo he vivido en Chile. Professora Tarim ainda está online? Não? A professora Tarim já saiu. Então, pessoal, nós aguardamos vocês aqui, agradecendo mais uma vez a presença, né, de todos os professores da bancada, agradecendo vocês, e não se esqueçam de vir mais tarde, né, para o lançamento de livro. E, olha, muito feliz de ver, né, quantos alunos estão interessados pelos sistemas que realmente são muito importantes, né, para o Brasil e para as partes, né, que estão aí da União Europeia. Então, obrigada, e então encerro aqui hoje o painel 3. Obrigada pela presença, pessoal. Thanks. It was a pleasure, really.